Imagine a cena. Um general poderoso, comandante de 900 carros de guerra de ferro, dorme tranquilamente dentro de uma tenda. Ele acabou de fugir da maior derrota militar de sua vida. Suas tropas foram massacradas, seus soldados afogados no rio Kizom. E agora, exausto, ele repousa em um lugar que considera seguro. Do lado de fora da tenda, uma mulher observa em silêncio. Nas mãos dela, um prego de tenda e um martelo. Ela se aproxima devagar. Seus passos não fazem barulho. Tal não imagina que seus últimos segundos de vida estão sendo contados. Ela levanta o martelo, posiciona o prego na têmpora dele e, com um golpe preciso, violento, atravessa o crânio do homem mais temido de Canaã. O prego penetra a cabeça, perfura o cérebro e se crava no chão. Sisera morre instantaneamente, sem gritar, sem lutar, sem chance de defesa. Quem era essa mulher? Por que ela fez isso? E como uma dona de casa comum se tornou a executora do inimigo mais perigoso de Israel? A resposta vai te surpreender, porque essa não é apenas uma história de coragem. É uma história de estratégia, traição e um ato que mudou o destino de uma nação inteira. Antes de entrarmos nos detalhes dessa história brutal, você precisa entender o contexto. Estamos falando de um período sombrio na história de Israel, cerca de 1200 anos antes de Cristo. O povo hebreu estava sob opressão há 20 anos. 20 anos de humilhação, escravidão e medo. O responsável por esse sofrimento tinha um nome: Jabim, rei de Canaã. Mas o verdadeiro terror vinha de seu comandante militar, o general Sisera. Esse homem controlava um exército equipado com 900 carros de guerra feitos de ferro. Para você ter ideia do que isso significava naquela época, era como ter tanques de guerra quando todo mundo só tinha espadas e lanças. Era tecnologia de ponta. Era poder absoluto. Israel não tinha chance contra ele. E Sísera sabia disso. Ele oprimia o povo hebreu com crueldade sistemática. Roubava suas colheitas, escravizava seus filhos, humilhava suas famílias. Durante 2 décadas, ninguém conseguiu detê-lo. Mas algo estava prestes a mudar. Antes de continuar, deixa um comentário aqui embaixo dizendo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Quero saber de onde vocês são. Nessa época de desespero, quem liderava Israel não era um rei, nem um profeta homem. Era uma mulher chamada Débora. Isso mesmo, uma mulher. E não era qualquer mulher, era uma juíza e profetisa respeitada por todo o povo. Débora tinha algo que ninguém mais tinha naquele momento: conexão direta com Deus. Ela recebia mensagens, orientações, estratégias do próprio Criador. E foi debaixo de uma palmeira no Monte Efraim que ela costumava se sentar para julgar as disputas do povo e para ouvir a voz divina. Um dia, Deus falou algo específico com ela. Não era uma mensagem de conforto, era uma ordem de guerra. Deus mandou Débora chamar um homem chamado Baraque, um guerreiro da tribo de Naftali. A mensagem era clara: junte 10.000 homens, vá até o Monte Tabor e prepare-se para a batalha. Deus mesmo atrairia Sisera e seu exército até o rio Kizom, e ali entregaria a vitória nas mãos de Israel. Parecia simples, certo? Mas tinha um problema. Baraque era um guerreiro experiente, mas quando ouviu a ordem, ele ficou com medo. Ele olhou para Débora e disse algo surpreendente: "Eu só vou se você for comigo." Pense nisso. Um comandante militar pedindo para uma profetisa ir junto para a guerra. Débora aceitou, mas fez uma declaração profética que mudaria tudo. Ela olhou nos olhos de Baraque e disse: "Eu vou com você. Mas saiba de uma coisa: a glória dessa vitória não será sua. Deus vai entregar Sisera nas mãos de uma mulher." Baraque provavelmente pensou que ela estava falando dela mesma. Afinal, Débora era a líder, a profetisa, a voz de Deus. Fazia sentido que ela recebesse o crédito. Mas Deus tinha outros planos. Planos que envolviam uma mulher que ninguém esperava, vivendo numa tenda no meio do deserto, casada com um ferreiro chamado Eber. Enquanto isso, Sisera estava confiante. Suas tropas eram imbatíveis. Seus carros de ferro eram máquinas de destruição. Quando ele soube que Israel estava reunindo um exército no Monte Tabor, ele não hesitou. Convocou todos os seus 900 carros de guerra
e marchou com seu exército inteiro rumo ao confronto. Ele não imaginava que estava caminhando direto para uma armadilha divina. No dia da batalha, algo inexplicável aconteceu. O rio Kizom, que normalmente era um riacho tranquilo, se transformou numa torrente violenta. Alguns estudiosos acreditam que uma tempestade repentina causou enchentes. Outros dizem que foi um milagre direto. O fato é, os carros de ferro de Sisera, sua maior arma, viraram sua maior fraqueza. As rodas afundaram na lama. Os cavalos entraram em pânico. O que era uma vantagem tecnológica se tornou uma armadilha mortal. O exército de Israel desceu do monte e massacrou as tropas de Sisera. Foi um banho de sangue. A Bíblia diz que nenhum soldado de Sisera sobreviveu. Nenhum exceto um, o próprio general. Sisera abandonou sua carruagem e fugiu a pé. Um homem acostumado a comandar de cima de um carro de guerra agora corria desesperado, sozinho, derrotado. Ele precisava de abrigo. Precisava de um lugar para se esconder até a poeira baixar. E foi quando ele viu as tendas de Éber, o queneu. Éber não era israelita. Ele era descendente de Robabe, sogro de Moisés. Sua família tinha um acordo de paz com o rei Jabim, o mesmo rei que oprimia Israel. Para Sisera, aquele parecia o lugar perfeito para se refugiar. Ele se aproximou das tendas exausto, ferido, desesperado, e foi recebido por Jael, a esposa de Éber. Ela saiu da tenda com um sorriso acolhedor. Entre, meu senhor, entre, não tenha medo. Fique aqui comigo. Sisera entrou. Ele pensou que estava salvo. Ele não fazia ideia do erro fatal que acabara de cometer, porque Jael não era apenas uma dona de casa. Ela era uma mulher com um plano. Jael cobriu Sisera com um manto, algo que simbolizava proteção e hospitalidade naquela cultura. Sisera pediu água. Ela, estrategicamente, deu-lhe leite. Leite quente, reconfortante, que aumentaria ainda mais seu cansaço. Sisera bebeu, sentiu-se seguro e deu uma ordem. Fique na entrada da tenda. Se alguém vier perguntar se tem um homem aqui, diga que não. Então ele se deitou e dormiu. Um sono profundo. O sono de um homem exausto pela batalha, pela fuga, pela derrota. Ele roncava pesadamente, completamente vulnerável. Jael esperou. Ela precisava ter certeza absoluta de que ele estava em sono profundo. Não podia errar. Não teria uma segunda chance. Ela saiu silenciosamente da tenda e pegou 2 objetos, um prego de tenda e um martelo. Esses eram instrumentos que ela conhecia bem. As mulheres daquela época eram responsáveis por montar e desmontar as tendas. Jael sabia exatamente como cravar um prego com precisão. Ela voltou para dentro. O general continuava dormindo. Ela se aproximou, ajoelhou-se ao lado dele e posicionou a ponta do prego na têmpora de Sisera, na parte lateral e macia do crânio. Respirou fundo, levantou o martelo e, com toda a força que tinha, cravou o prego através da cabeça dele, atravessando o cérebro até se fixar no chão. Sisera não acordou, não gritou, não lutou. Ele passou direto do sono para a morte. Enquanto isso, Baraque ainda estava perseguindo Sisera. Ele chegou até as tendas de Éber procurando pelo general. Jael saiu ao encontro dele e disse com frieza: "Venha, vou te mostrar o homem que você está procurando." Ela abriu a tenda. Lá estava Sisera, morto, com um prego atravessando sua cabeça. Baraque ficou em choque. A profecia de Débora se cumpriu exatamente como ela havia dito. A glória da vitória não foi de um homem, foi de uma mulher. Mas não foi Débora, foi Jael, uma mulher que ninguém esperava, usando as ferramentas do seu dia a dia para executar o inimigo mais poderoso de Israel. Aquele dia marcou o fim de 20 anos de opressão. O exército de Sisera foi destruído. Seu comandante estava morto. E Israel finalmente teve paz. A história de Jael nos lembra que Deus não escolhe apenas os óbvios, os fortes, os esperados. Ele usa quem está disponível, quem tem coragem de agir no momento certo. Jael não era uma guerreira, era uma dona de casa. Mas quando a oportunidade surgiu, ela não hesitou. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. A história da Bíblia é cheia de reviravoltas incríveis como essa.